Isso aí não é da minha conta, cara. Isso daí é coisa da conta do Estado. Ah, beleza, né? Agora você não vai reclamar do Estado. Por mim, o Estado nem existia. E aí, se não fosse o Estado, como é que você ia fazer? Recentemente, o Estado tem ganhado destaque nas conversas de bares, na internet, no noticiário, principalmente por causa dos escândalos de corrupção envolvendo o Estado e aqueles que o governam. Mas afinal de contas, o que é o Estado? Quando surgiu o Estado? E como é formado um Estado? Bora trocar uma ideia? A palavra Estado vem do latim e significa firmeza. A primeira vez que essa expressão foi utilizada foi no século XVI na obra O Príncipe, do pensador Maquiavel, um pensador italiano, e ela tinha a ideia de se referir a uma sociedade política organizada e permanente. Pela expressão ter surgido no século XVI, muitos autores não consideram que as organizações sociais anteriores ao século XVI eram considerados estados, não só pela nomenclatura, mas por um conjunto de características que dividiria as organizações de antes do século XVI e as organizações de depois. Porém, a maioria dos autores considera que, em essência, o Estado é uma organização social que vai reger o comportamento dos seus membros, pautada numa hierarquização de poder. E isso vale tanto para aqueles estados formados depois do século XVI, quanto para os anteriores. E a gente vai adotar essa perspectiva aqui. Tendo estabelecido o que é o Estado, fica a questão: quando surgiu o Estado? Bem, essa é uma daquelas perguntas que não existe uma resposta absoluta. Existem várias teorias, mas para a gente saber certinho ia ter que precisar, sei lá, de uma máquina do tempo. Mas existem três principais teorias que buscam compreender, buscam teorizar sobre quando o Estado surgiu. A primeira teoria é de que o Estado sempre existiu. Essa perspectiva entende que desde que existe organização humana em sociedade, existe a necessidade de estabelecer uma hierarquia de poder para organizar o comportamento social. Dessa forma, então, desde que o homem se relaciona com outros homens, existe um Estado. A segunda teoria é a de que o Estado surgiu de formas diferentes, em momentos diferentes, em sociedades diferentes. A ideia é de que anteriormente não precisava de um Estado, mas que por conta de algumas necessidades ou de convívio ou mesmo materiais, foi se precisando de uma organização de poder hierarquizada para conter alguns comportamentos e organizar alguns comportamentos. Só que isso aconteceu de uma maneira em algum lugar e de outra maneira em outro lugar e em tempos diferentes. A terceira teoria é a de que o Estado surge no século XVII. Essa ideia é pautada no conceito histórico de Estado, aquele lá do Maquiavel, e ele tem como principal característica a soberania do Estado. A gente vai encontrar essa referência principalmente aos Estados modernos, como a formação do Estado Nacional da Inglaterra e da França. Por último, mas não menos importante, é necessário entender dois tipos de formação do Estado: a originária e a derivada. A originária é compreendida como a primeira formação do Estado. É praticamente impossível a gente analisar isso porque quase todos os estados já estão formados e, como eu disse, seria necessário uma máquina do tempo. A gente até pode, por exemplo, analisar algumas sociedades primitivas para ver se elas se comportam no sentido de formar um Estado. Mas como elas vivem isoladas em um mundo onde quase todas as sociedades são organizadas em Estado, é muito pouco provável que essas sociedades primitivas acabem se organizando em um Estado da forma como a gente conhece. Eu nunca sei se o termo primitivo é correto, se ele é pejorativo ou não, mas o autor que eu estou utilizando, ele usa o termo primitivo, então eu estou me pautando nele aqui. De qualquer forma, as teorias que buscam explicar a origem, a formação originária de um Estado, são divididas basicamente em naturalistas, que são aquelas que entendem que o Estado ele se forma de uma maneira naturalmente, ele é intrínseco à sociedade humana, e outras que compreendem como contratualista, ou seja, o Estado vai surgir a partir de um contrato entre os indivíduos que convivem junto.
Esse contrato pode ser por várias causas, pode ser por uma questão familiar, uma família que se expande e acaba virando um Estado, pode ser por uma questão violenta, então uma sociedade que, por meio da guerra, acaba dominando outra e forma um Estado. Existe também a questão econômica, onde seria a ideia de que um domina o outro por possuir mais recursos do que os outros. Enfim, a ideia nesse vídeo aqui não é discutir essas questões, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando mais bonitinho sobre isso. Já a formação derivada é uma coisa que a gente pode observar ainda hoje, que é a formação de estados a partir de outros estados já formados. Nós temos aí então duas formas, seria o fracionamento ou a união. O fracionamento é basicamente a separação, seja essa separação em relação às colônias, então, por exemplo, você tinha, antes da Segunda Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra dominando a Índia. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, por diversos motivos, a Índia entrou em um movimento de independência e acabou formando outro estado. Antes a Índia era parte do estado inglês, agora ela é outro estado. Essa é uma formação fracionada. Assim como também um estado, digamos que o Rio Grande do Sul, tenta se separar do país, como já aconteceu anteriormente. Se desse certo, seria também a formação de um estado de maneira derivada pelo fracionamento. A outra forma é a união, ou seja, quando dois estados independentes resolvem se unir e formar apenas um estado sobre uma única constituição. Normalmente, quando isso acontece, é adotado o modelo federalista, porque dá um pouco mais de autonomia a esses dois entes que antes eram estados separados e agora são apenas um. Além do fracionamento e da união, ainda existe o que é tido como formação atípica. A formação atípica ela acontece por motivos que a gente não tem como prever e normalmente envolvendo guerras. Então, por exemplo, quando os vencedores de uma guerra pegam uma parcela do território dos vencidos e transformam aquilo ali em um estado. Isso aconteceu, por exemplo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi dividido entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então você teve, de um lado, a formação da República Federal Alemã, capitalista, do lado ocidental, e do outro lado, a República Democrática Alemã, formada pelo bloco socialista ligada à União Soviética. O Estado de Israel e o Vaticano também são formações derivadas atípicas de um Estado. Galera, não se tem uma regra específica para determinar um novo Estado, mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, o reconhecimento dele em relação aos outros Estados, mas principalmente a sua autonomia e eficiência quanto à sua organização interna. Galera, é importante entender o que é o Estado, como ele surgiu, quais são as principais teorias que falam dele. Ainda mais no momento tão turbulento como a gente está vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta o que você achou do vídeo, ou então se você tem alguma correção para fazer, fica à vontade. Muito obrigado, um beijo no coração e um aperto de mão sincero. Valeu!